Vamos lá para o texto. João capítulo 4, a partir do verso 1. Eu gostaria de dizer logo aos irmãos o seguinte: nós vamos nos ater nessa noite a partir do verso 19. Eu vou estar lendo do verso 1 para que a gente se situe no texto, apesar de que o texto é um texto por demais conhecido de toda a comunidade cristã. Eu tenho certeza que esse texto você já leu, você já meditou, você já ouviu pregações nesse texto, tá certo? Mas nessa noite eu gostaria de lhe situar, e por essa razão eu vou começar a ler o texto a partir do verso de número 1. Se bem repito, que a pregação nessa noite nós vamos nos ater do verso 19 até o verso de número 26, e a proposta nossa hoje é falar sobre a verdadeira adoração, ou em outras palavras, o que é a adoração, tá certo? A W. Tozer já disse o seguinte, que a adoração é a joia perdida da igreja. A igreja perdeu a noção do que é adorar. Nós já não sabemos mais o que é adorar. E nesse texto, a nossa proposta nessa noite é falar para você o que é verdadeiramente uma verdadeira adoração. Vamos lá para o texto. Capítulo 4, a partir do verso 1, a Bíblia diz o seguinte: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Verso 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Amém? Vamos orar um pouco mais. Eu convido você, mesmo sentado, a curvar a sua cabeça. Nós possamos orar ao nosso Deus nessa noite mais uma vez. Senhor, está aqui a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo culto tão precioso que tivemos pela manhã. Como tu tens sido generoso com essa igreja. Obrigado pela palavra ministrada hoje pela manhã. Obrigado pelos irmãos que se reuniram hoje pela manhã conosco. Eu louvo a ti também pelos que aqui estão nessa noite, estão dispostos a ouvir a tua voz. E que nessa noite, Senhor, tu tome a nossa mente, cativa a tua palavra, que nós não possamos, Senhor, falar de nós mesmos,
mas que o Teu Espírito Santo, que conduz todos nós à verdade, possa lançar luz sobre esse texto, entendimento sobre esse texto, e nós venhamos a sair daqui com a plena certeza de que, mais uma vez, através da Sua palavra, Deus falou ao nosso coração. Eu te peço isso humildemente, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, o ser humano, de uma forma em geral, ele é um adorador. Nós sempre estamos atrás de alguém ou de algo para nos apegar, para dar sentido à nossa vida. Essa é uma grande verdade. Por quê? Porque o fato de nós nos apegarmos a algo ou a alguém, possivelmente nos torna a vida aqui na Terra um pouco mais suportável. Então o ser humano, ele nasce com essa predisposição de ser um adorador. Embora que na maioria das vezes, eu diria em sua totalidade, sem a iluminação do Evangelho, nós o adoramos errado. Antes de nós adentrarmos no texto, me permita um parênteses aqui nessa noite. Toda vez que o tema for Deus, vou repetir, toda vez que o tema for Deus, e nós não tivemos a luz do Evangelho, nós iremos falar besteira. Essa é uma grande realidade. Mesmo sendo um adorador, nós não temos luz suficiente em nós mesmos de descobrir qual objeto deve ser verdadeiramente adorado por nós. Esse é um grande problema. Nesse ímpeto de buscar alguém ou algo para adorar, algumas pessoas são levadas a buscar ao Deus verdadeiro como algo a ser adorado. É o nosso caso, eu creio, na maioria de nós que estamos aqui nessa noite. Nós fomos levados, creio eu, pela revelação da palavra, a adorar o Deus verdadeiro. E nós, essas pessoas que são levadas a adorar o Deus verdadeiro, são muitas vezes taxadas de pessoas alienadas ou fracas. Mas do outro lado da moeda, ou na outra ponta da corda, há aqueles outros que se acham mais fortes. São pessoas que, para o mundo, são mais inteligentes, menos alienados do que nós que buscamos Deus para adorar. Essas pessoas, elas acreditam que não se precisa de Deus para se viver. São pessoas dependentes de algo ou de alguém que as faça sorrir. Eu não sei se você sabe desse dado que eu vou dar para você aqui nessa noite. A humanidade hoje, ela gasta 5 horas por dia das suas horas vagas diante de uma tela. Eu não estou falando de pessoas que estão trabalhando em computador, ou trabalhando com seu smartphone ou com celular, não. Eu estou dizendo das horas vagas, daquelas horas que você tem para se divertir. Elas são gastas pela humanidade hoje, em média por pessoa, 5 horas das nossas horas vagas são gastas diante de uma tela. Seja da Netflix, seja da Google Play, seja em aplicativos tipo Instagram ou Facebook, nós gastamos em média 5 horas diárias. Por quê? Porque nós precisamos de sorrir. Nós precisamos de alguma coisa que dê sentido à vida. E nós criamos deuses. Sejam esses deuses dinheiro, seja esses deuses corpo perfeito, seja esses deuses nossa carreira profissional, sejam esses deuses drogas, sejam esses deuses consumismo, ou seja esses deuses religião. Veja que nem tudo que eu citei aqui necessariamente é pecado. Uma carreira profissional, você querer galgar uma boa carreira profissional, você ser bem sucedido profissionalmente, não é pecado. O que é pecado? É você abusar de uma coisa inofensiva. Isso se torna pecado. E qual a consequência desse tipo de atitude, desse tipo de pessoas, entre aspas, mais inteligentes do que nós, que se satisfazem nessas coisas, entre outras, que eu acabei de citar aqui nessa noite? Alguém já disse o seguinte: se você colocar a sua esperança em algo, criado, ou em alguém criado, sua esperança terá prazo de validade. Mais cedo ou mais tarde, você, sem sombra de dúvidas, será um desesperado. Esse é o grande problema. Você me perguntaria que o texto que nós acabamos de ler, você poderia me fazer uma pergunta: pastor, essa mulher samaritana, será que ela tinha algum ídolo?
Será que essa mulher esse texto, melhor dizendo, que vai ser alvo da nossa explanação nessa noite, será que essa mulher tinha algum objeto de adoração na sua vida? Eu vejo pelo menos dois. Ela era uma mulher que supervalorizava na vida dela relacionamentos íntimos. Ela já tivera 5 maridos. E o que ela estava na atualidade aqui, quando Jesus se encontrou com ela, não era dela, ela já estava no 6º relacionamento. Então ela cultivava isso, e eu quero crer, a Bíblia não diz isso, que ela não era uma mulher qualquer. Ela deveria ter alguma coisa bela nela mesma, ela devia ter um rosto maravilhoso talvez, ou quem sabe um corpo perfeito, porque ninguém casa 6 vezes à toa. Não é verdade? Ela conseguiu, digamos assim, destruir, se os outros fossem casados, pelo menos 6 lares. Pelo menos 6 lares. E aqui ela está destruindo mais um. É o 6º. Certo? Então ela tinha como ídolo relacionamento íntimo e como ídolo também a religião. Eu não sei se você percebeu, mas na narrativa, na leitura que nós fizemos aqui nessa noite, ela sempre se reporta à tradição dos seus pais. Para aquela mulher, Abraão, Isaque e Jacó era o cara. Jacó era quem deveria ser adorado porque ele furou um poço. Então Jesus, tu não é nada não, Jacó é que é o cara, a tradição dos meus pais, aquilo que meus pais deixaram para nós samaritanos, como verdadeira adoração. Então ela tinha dois ídolos, relacionamento íntimo e religião. É isso que nós percebemos nesse texto aqui. Agora, o que me preocupa como pastor, como cristão, sabe o que é, meus irmãos? Não é o pagão ter um coração idólatra. O que me preocupa e torna crônico é ver esse tipo de atitude dentro da igreja cristã. Porque vocês sabem muito bem que a igreja é dita na Bíblia, né? Ou comparada na Bíblia como o corpo de Cristo. Nós somos chamados de templo do Espírito Santo, de povo de Deus, de família de Deus. Mas infelizmente nós perdemos essa percepção e nós passamos hoje a sermos mais vistos como o quê? Como casa. Não como casa de oração, mas como casa de show, como casa de entretenimento. Então a W. Tozer, analisando esse texto, ele coloca algumas coisas que eu acho muito relevante para nós nessa noite. Ele diz o seguinte, olha, houve um tempo em que a igreja se opôs a esses deuses, inclusive o Deus chamado entretenimento. Então, quando a igreja começava a se colocar dessa maneira, ela era perseguida. Mas parece que a igreja perdeu essa visão. Então, vale aquele ditado mundano para algumas igrejas. Se eu não posso com o inimigo, se eu não posso com o Deus entretenimento, que os próprios crentes querem, se eu não posso ter um pastor que faça stand-up, se eu não posso fazer cultos com luz negra, onde os jovens dancem muito, onde tenha muita diversão, onde tenha muito entretenimento, onde a palavra não seja exposta, onde o compromisso não seja chamado, se eu posso fazer isso, por que eu não vou me aliar a isso? A igreja infelizmente enveredou por esse caminho. Aí veja que igreja nós temos hoje. Eu lhe pergunto uma coisa aqui nessa noite, sinceramente. Qual foi a última vez que você entrou numa igreja e disse, que igreja séria? Ela ora, ela prega a palavra, ela não vive de amuletos, de brinquedos gospel. Qual foi a última vez que você entrou numa igreja assim? E o que torna esquisito esse tipo de coisa, exatamente no momento que nós estamos vivendo de pandemia, é o seguinte: é que eu e você que somos cristãos, nós vivemos na expectativa de Cristo voltar a qualquer momento, não é verdade? E nós estamos vivendo uma pandemia, irmãos, terrível. Então o fato de Cristo estar às portas, e nós estarmos vivendo o que nós estamos vivendo, o que me choca, o que faz com que eu ache esquisito, é que muitos crentes ainda buscam falsos profetas, falsos pregadores.
A igreja ainda está atrás de amuletos gospel, tipo copo d'água em cima de televisão. A igreja ainda está atrás dos seus brinquedos, irmãos, espirituais, tipo campanha de 20 dias de oração. E se você quebrar um dia, você não é abençoado, porque Deus não vai lhe responder, porque você faltou um dia. Agora me pergunto a você, se isso não é legalismo, o que é? Mas nós estamos atrás dessas coisas. E isso, sinceramente, irmãos, apesar da minha mente medíocre, apesar do meu pouco conhecimento da Bíblia, isso soa para mim, como uma esquisitice. O texto em questão aqui nessa noite, como eu disse a você, a partir do verso 19, a mulher diz o seguinte: Senhor, disse-lhe a mulher, eu vejo que tu és profeta. Essa mulher, uma samaritana, ela tinha religião, você vai ver no transcorrer do texto, né? Ela não era considerada uma judeu puro sangue, porque os samaritanos tinham sido misturados no cativeiro babilônico. Então os judeus não viam os samaritanos com bons olhos. Por uma das razões era essa: eles ficaram miscigenados com outros povos. Eles não guardaram o seu pedigree, eles não guardaram a pureza do sangue de Abraão nas suas veias. Por essa razão, os judeus olhavam para os samaritanos e não os consideravam verdadeiramente filhos de Abraão. Mas essa mulher aqui, apesar de ter religião, ela chega e encontra-se com Jesus naquele poço. E o que me chama a atenção no verso de número 19, é que ela chama Jesus de profeta. Eu vejo que tu és um profeta. Possivelmente, antes de Jesus começar a dialogar com ela, na mente e no coração daquela mulher, aquele homem era mais um viajante sedento. Era mais um viajante que estava ali por Sicar. Cansado da viagem, resolveu se sentar naquele poço e tomar um pouco d'água. Isso era muito comum na região. Então, quando ela vê inicialmente Jesus, ela diz: isso é mais um andarilho. Ou melhor dizendo, isso é mais um viajante cansado, né? Mas quando Jesus começa a falar com ela, e principalmente eu chamo a sua atenção para o verso 16 ao 18, eu vou reler, que diz o seguinte: olha, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, eu não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem dissesse, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Verso 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Então, o que foi que levou essa mulher a chegar a essa conclusão? Ela olhou para Jesus e disse: você não mora em Sicar, você não é um samaritano, as tuas vestes te denunciam, tu és judeu, mas há uma coisa diferente em você, você lê segredos. Ninguém colocou a minha vida para você, mas você viu a minha vida íntima. No fundo, aquela mulher pensou o seguinte: isso é o tipo do pregador que merece crédito. E ela diz: eu vejo que tu és profeta. E creio eu que ela ficou atenta para Jesus, esperando saber o que vinha mais. Essa é a grande realidade. Uma coisa que eu tenho que destacar aqui nessa noite: os samaritanos, eles só criam no Pentateuco. Para os samaritanos, só existia a Bíblia, né? De Gênesis até Deuteronômio. Eles não acreditavam nos salmos, eles não acreditavam na inspiração dos pequenos profetas, eles não acreditavam nos livros históricos, em nada. Até Malaquias, que era a Bíblia da época, que tinha na época, eles não acreditavam em nada mais a não ser no Pentateuco. E interessante que em Deuteronômio capítulo 18, não precisa abrir, do verso 15, diz o seguinte: olha, em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Então ela olha para Jesus e diz, começa a pensar: aqui está mais um profeta, agora ele é um pouco melhor do que os profetas que eu conheço, porque ele sonda os segredos do coração. Interessante quando a gente está diante de alguém que entende mais do que a gente, pelo menos a minha, eu creio que a sua também, né? Vontade é conversar um pouco mais com ele. E aquela mulher começa a conversar com Jesus. E olhe para o verso 20. Olha o que ela diz no verso 20. Nossos pais adoravam nesse monte, talvez possivelmente apontando ela para o monte Gerizim.
Vós, entretanto, vós quem? Judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 20. Há duas possíveis interpretações aqui nesse verso 20, e ambas são corretas. Eu vou citar as duas para vocês. A primeira, a mulher samaritana, ela tinha uma dúvida sincera. Ela tinha uma dúvida honesta. Ela chega para Jesus e diz o seguinte: eu tenho uma dúvida, profeta, e eu gostaria que você me tirasse. O que me chama a atenção em Jesus, deixa eu registrar isso aqui, é que há pessoas que não conseguem manter um diálogo religioso com outra pessoa de confissão diferente de fé, sem trazer à tona os pontos que diferem. Jesus, ele era totalmente diferente. Ele está diante de uma mulher que não pensava como ele, aliás, que não conhecia ele. E ele não quebra o diálogo inicialmente. Ele espera ouvi-la, para que ela pudesse colocar diante dele o que fazia com que ela não tivesse o reconhecendo. E ela diz de uma forma muito clara, né? Olha, Jesus, tanto os judeus como os samaritanos, isso aqui está em Deuteronômio capítulo 12, verso 5, sabem que Deus mandou que a gente tivesse um lugar de adoração. Agora eu tenho uma dúvida honesta, Senhor. Eu tenho uma dúvida legítima, Senhor. Os judeus, vocês, concluíram que a verdadeira adoração é em Jerusalém. Talvez aquela mulher pensasse o seguinte: foi lá que Salomão construiu aquele templo belíssimo. Foi lá que o templo foi destruído, mas Zorobabel o reconstruiu. E agora, há pouco tempo, Herodes conseguiu embelezá-lo. Então, talvez os judeus adorem lá por essa razão. Mas a minha dúvida, Senhor, era isso que tinha na cabeça da mulher, é que nós samaritanos, nós pensamos diferente. E eu quero tirar essa dúvida. No Pentateuco está escrito o seguinte, Senhor, que nosso pai Abraão, Gênesis 2, versos 6 e 7, o primeiro altar que ele erigiu foi no Monte Gerizim. E eu gostaria também de te lembrar, profeta, com base em Deuteronômio 11, 29 e 30, que todas as bênçãos que eram gritadas para o povo de Israel, eram gritadas no Monte Gerizim. Agora, profeta, tira a minha dúvida. Eu devo adorar no Monte Gerizim ou eu devo adorar em Jerusalém? Me permita uma aplicação para mim e para você aqui nessa noite. Qual foi a última vez que você entendeu o que é ser cristão, se é que você entendeu? Qual foi a última vez que você veio para um culto e o pregador disse que você foi chamado para ser santo e não milionário? Qual foi a última vez que a sua dúvida não foi tirada ou foi tirada, quando o pregador disse que a mim e a você cabe viver piedosamente e não se regalar nos prazeres desse mundo? Qual foi a última vez que a gente ouviu isso? Essa era a dúvida, irmãos, com certeza dessa mulher. John Calvino, ele diz uma coisa interessante: a dúvida é a doença da fé. Não é pecado você duvidar, é pecado você não crer. Então ela estava diante de alguém que ela considerava ele um profeta, e disse: Senhor, eu tenho uma grande dúvida, eu gostaria de tirar. Essa é uma possível interpretação do verso 20, mas existe uma segunda. Aqui muitos intérpretes tendencionam mais para ela. Possivelmente a mulher tenta desviar Jesus de tocar no seu pecado, né? Jesus fala sobre o marido dela, e ela diz: epa, minha vida íntima não. Aonde é que a gente deve adorar? Ela tira o foco, ela tenta tirar o foco de Jesus para ela, para a vida dela. Por quê? Presta atenção no que eu vou dizer aqui nessa noite. É sempre mais fácil falar de teologia do que tratar com uma verdade pessoalmente angustiante. É muito mais fácil para você que está em pecado, você desviar o foco, do que tratar das coisas de Deus. Isso é muito claro aqui no texto. É possível também que aquela mulher estivesse querendo desviar o foco
da sua vida íntima. E o que eu acho interessante aqui, eu chamo a sua atenção para o verso 15 e 16 do texto que nós estamos analisando. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ela chega para Jesus e diz: Jesus, eu quero essa água, me dá dessa água. Por quê? Porque ela estava cansada, ela estava marcada, com certeza, irmãos, pelas angústias da vida. Certamente, isso aí é verdade, ela não entendia que água era aquela, assim também como Nicodemos não entendeu o que era nascer de novo. Essa mulher não entendia que água era essa, com certeza, não passava pela mente dela, que a água que Jesus estava oferecendo a ela, não era aquela água potável do poço, não, mas sim o fluido do Espírito Santo na vida dela. Essa mulher não entendeu. Certamente, aquela mulher religiosa, adoradora de Gerizim, sabe o que ela esperava? Uma água milagrosa. No coração daquela mulher, ela queria uma água diferente daquela do poço de Jacó, porque ela disse: Senhor, me dá dessa água, para que eu não torne mais a ter sede. Por quê? Porque ela não queria mais enfrentar o pecado dela. Se você é da área rural, ou conhece alguém que é da área rural, você concorda comigo no seguinte, ou deve concordar comigo: ninguém vai buscar água num poço, numa cacimba, ao meio-dia, porque ao meio-dia a água é muito quente e barrenta, porque as pessoas vão de manhã. E você pode pensar: por que essa mulher foi ao meio-dia buscar dessa água? Porque ela queria evitar os familiares, quem sabe as esposas traídas dos outros 5 maridos. Quem sabe ela não estava mais disposta a enfrentar os filhos do casamento, do 6º marido que ela estava com ele. Quem sabe a própria mulher legítima desse homem também fosse para o poço logo cedo, e ela iria se encontrar. Então ela diz a Jesus: Senhor, que bom que tu vai me dar dessa água. Por quê? Porque eu nunca mais vou precisar vir a esse poço. E eu creio que no coração dela ela pensou: eu vou levar esse cântaro cheio dessa água para dar ao meu amante. Com certeza. Agora eu não sei se você atentou o seguinte: como Jesus é inteligente, porque Jesus manda que chame o marido. O que Jesus está querendo ensinar, ou melhor, dizer àquela mulher? Na realidade ele está querendo dizer o seguinte para aquela mulher, dizer para mim e dizer para você: você quer matar a sua sede? Você quer parar de viver uma vida angustiada? Você tem que deixar de beber da fonte do pecado. Essa mulher, ela tinha que entender isso. Era isso que Jesus, nas entrelinhas, estava dizendo àquela mulher. Sabe? A água que eu tenho a dar a você é o Espírito Santo. Ela não entendeu nada. Ela estava pensando em outra água diferente da água de Jacó, que era tipo uma água mágica. Ela ia tomar um cântaro, talvez ia dar um cântaro ao amante dela, e nunca mais ela retornaria àquele poço. Mas na realidade o que Jesus está dizendo é o seguinte: se aquela mulher, se eu e você quisermos deixar verdadeiramente uma vida de angústia, nós temos que deixar de beber na fonte do pecado e beber dessa água do Espírito Santo. Você me permite uma coisa aqui nessa noite? Eu gostaria que você voltasse um pouquinho, na realidade um pouco muito, né? Lá para o livro de Jeremias, no capítulo de número 2, por gentileza, irmãos. Nós vamos ler o verso 11, 12 e 13. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, o verso 11, o verso 12 e o verso 13. Olha o que o texto nos diz. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? A resposta é não. Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficais estupefados, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo a me deixarem, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas.
O que esse texto tem a ver com o texto que nós estamos analisando aqui? Tudo. Porque o que o texto está dizendo é o seguinte: o pecador, ele busca satisfação, ele busca prazer em cisternas rotas. Isso é uma grande verdade. Se você não estiver bebendo da fonte certa, se você não estiver bebendo de Cristo, meu irmão, sem dúvida alguma, você vai cavar seus próprios poços. Eu não sei quem é, mas eu ouvi essa história. Há cerca de 10 dias, um cantor sertanejo aí famoso separou-se da sua esposa. Por que eu estou sabendo disso? Porque as redes sociais bombaram, não se falava mais em outra coisa. Não sabia nem com quem ele era casado, a mim não importa, não tem nada a ver com isso. Mas por que eu estou tocando nesse assunto? Porque uma pessoa aqui de Campina Grande, ninguém da nossa igreja, quando soube que esse cantor sertanejo famoso havia deixado essa esposa dele, essa pessoa não quis mais comer, entrou em depressão e dizia, translocada: o que vai ser da minha vida? Ei, é esse tipo de cisterna, é esse tipo de poço que o mundo tem bebido, que nós temos bebido. Talvez você não chegue a esse extremo, ou talvez seu poço não seja tão profundo, e me desculpe o termo, tão idiota a esse ponto. Mas talvez você tenha um poço de cisternas rotas, que você tem tentado aliviar a sua sede, e você não vai conseguir nunca. Essa mulher cavou 6 e vivia angustiada, porque ela nunca bebeu da água verdadeira. Isso é uma verdade aqui muito clara. E vou lhe dizer algumas verdades nessa noite como aplicação desse verso de número 20. Não tem como você se relacionar com Deus sem ser verdadeiro. O que Jesus está dizendo àquela mulher é o seguinte: diga-me a verdade. Por que você está aqui ao meio-dia? Era isso que Jesus queria ouvir dela. Meu irmão, minha irmã que aqui está, eu digo isso com muito temor e tremor. Não tem como você beber da fonte certa, se você continua praticando o pecado, e enganando todo mundo, escondendo isso de todo mundo, mesmo você sendo religioso, um conhecedor total ou parcial da verdade. Não tem como você beber da fonte certa. Eu não sei se você já leu um escritor chamado Voltaire. Ele era um ateu. Interessante, você vai ler a biografia daquele homem. A enfermeira que vivenciou os últimos momentos daquele homem ateu disse o seguinte: mais nunca eu quero participar da morte de um ateu. Sabe por quê? Sabe como ele morreu? Ele morreu olhando para o médico dizendo o seguinte: eu lhe dou metade dos meus bens, se você permitir a mim mais 6 meses de vida. Porque, olha o que o ateu estava dizendo: porque até Jesus me abandonou. Que morte terrível, que morte horrível, que morte sem esperança. Eu participei de um culto em 2001. Presta atenção, faz tempo isso, né? E a igreja onde eu congregava faltou luz. E uma pessoa foi, como costumo dizer, batizada com o Espírito Santo e saiu dentro da igreja pulando e falando em línguas. A igreja toda foi tomada. E aquela mulher naquele momento disse que estava se reconciliando com Cristo. E há uma semana atrás, isso já faz quase 20 anos, para desespero meu e ao mesmo tempo para minha tristeza, essa mulher hoje começou a beber em fonte errada, irmãos. Começou a esconder a verdade. Essa mulher hoje está envolvida com droga, está envolvida com prostituição, está envolvida com bebida. E uma pessoa muito chegada a ela disse a mim o seguinte: pastor, a qualquer momento eu espero suicídio. Por quê? Porque ela deixou de beber da fonte certa para beber em cisternas rotas. Ela foi atrás de corpo perfeito, ela foi atrás de homem perfeito, ela foi atrás de alienação através das drogas, ela foi atrás de dinheiro ilícito, ela foi atrás de curtir a vida, e hoje talvez
Eu espero que não. Ela não retorne mais. Aonde você tem bebido? Interessante que Jesus fala, vá buscar o teu marido. Janeide pregava aqui um certo dia aqui, ela dizia algo interessante. Não fique com raiva de quem lhe apresenta a verdade. Jesus aqui vai no ponto nevrálgico dessa mulher. Ele vai na ferida dessa mulher. E John Piper, analisando esse texto, olha que frase ele diz, com base nesse verso de número 20. Ele diz o seguinte, olha. O caminho mais rápido para o coração de uma pessoa é através da ferida da sua alma. Jesus sabia onde atingir aquela mulher. Jesus sabia onde entrar na vida daquela mulher. E Jesus foi certeiro. Foi na ferida, naquilo que com certeza tinha se tornado um ídolo para aquela mulher. Meu irmão, um animal preso na armadilha, ele arranca a própria perna para escapar. Um pecador apanhado no próprio pecado, ele mutila a própria mente e rasga as regras da lógica para não ser confrontado. Você já confrontou alguém que está errado? Que nega até o fim, até você expor as provas? Talvez seja essa a sua situação. Talvez seja essa a sua situação nessa noite. Mas você é religioso, né? Mas você tem um lugar para adorar, uma igreja para adorar. Na verdade, você é dizimista, você oferece sacrifícios. Esse é o grande problema. Versículo de número 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me. Interessante aqui, isso eu tenho que registrar. Jesus não está dizendo aqui, creia em mim, não. Aqui Jesus está dizendo o seguinte, eu vou te dizer uma verdade. Quando Jesus diz aqui, podes crer-me, Jesus está dizendo, eu vou lhe falar agora uma verdade. Vamos continuar? Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o quê? Adorareis o Pai. Note uma coisa aqui nesse texto, se você chegar em casa e quiser ler o restante todinho. Jesus não fala mais sobre o marido dela. Ela muda o tema. Ela diz, não, Jesus, eu não quero falar sobre moralidade. E Jesus não era um moralista. Eu agora quero falar sobre adoração. O que me interessa agora não é minha vida íntima. O que me interessa agora, o tema é adoração. Aí Jesus diz, tá legal. Quer falar em adoração? Não vou mais falar no teu marido. O que é que você entende aqui? Eu disse a você que o ídolo dela, um dos era o marido, né? Não adianta, irmão, nós tirarmos o ídolo da parede, se ele ainda continua no coração. Jesus diz, tudo bem, quer continuar com teu marido? Que não é teu, continua. Agora o tema que você quer é adoração. Vamos falar sobre adoração? O que me chama a atenção aqui é que Jesus diz, o importante não é o lugar. O importante na igreja que você congrega não é o tamanho do cabelo. Não é se usa saia ou deixa de usar saia. Não é se pinta unha ou se não pinta unha. O importante na igreja que você congrega é se essa igreja que você congrega leva você a conhecer o Pai. É isso que Jesus está dizendo aqui para essa mulher. Isso é, irmãos, isso é demais. Eu estava terça-feira à tarde, eu vinha em determinado lugar ali, e vinha 3 jovens na minha frente. 2 de saia, com uns objetos na mão, e uma com um short bem curtinho. E quando elas me viram, as 2 de saia, que iam fazer limpeza numa igreja lá próximo lá de casa, disse para que estava de short, para eu ouvir, para que eu pudesse ouvir. Ela disse o seguinte, Brasil para Cristo, não foi isso não, ela disse outra denominação, tá certo? Eu vou usar para não chocar. Brasil para Cristo raiz, não entra na igreja com esse short. E a menina ficou toda desconcertada. Ela não era cristã.
ela ia apenas ajudar as duas moças da igreja, que estavam com a saia com o cabelo lá embaixo, a fazer a faxina da igreja. Agora eu lhe pergunto, esse momento que ela vivenciou, aproximou aquela moça mais de Cristo ou distanciou? Não adianta você tirar o ídolo da parede, se você não o tira do coração. Não adianta eu dizer a você, deixe crescer cabelo, deixe usar barba ou não, deixe usar saia ou não, se eu não lhe dou doutrina para isso. Se eu não tenho argumento no que eu estou lhe dizendo. A minha Bíblia diz que é ordem e decência. Sempre. Não é verdade? Essa é a grande verdade. Mas talvez você diga o seguinte, pastor, eu sou alguém apaixonado por sermão. Eu venho para uma igreja que prega a verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. A doutrina de uma igreja, ela pode ser um ídolo. Você sabia disso? Que há teólogos tremendo que são como um poste. Não tem amor. É só doutrina, é só doutrina. E por que eu estou dizendo isso? A doutrina, irmãos, pode virar um ídolo. Se você só é apaixonado por doutrina, porque qualquer doutrina bíblica que seja, se essa doutrina não lhe torna uma pessoa muito melhor, a sua doutrina é um ídolo. Alguém já disse o seguinte, se a sua religião lhe leva a pecar, ela é pior do que o paganismo. E essa é uma grande verdade. O grande ponto aqui é o seguinte, o que Jesus está dizendo a essa mulher? Essa mulher, ela tinha mais ignorância do que conhecimento, apesar de ser uma religiosa. Ela valorizava a tradição dos pais. Ela era muito apegada a que os pais dela tinham deixado. Interessante que Jesus diz o seguinte, será que a tua religião revelou para ti o pai das Escrituras? Irmão, deixa eu lembrar a vocês uma coisa aqui nessa noite. Quando você e eu vamos orar, nós nos relacionamos com quem? Estão lembrados da oração do Pai Nosso? Do Pai. Você quer algo mais privilegiado na sua vida do que você se relacionar com o Deus das Escrituras, que você pode chamá-lo de Pai? E a Bíblia diz que Ele é Pai nosso. Isso é, Ele não é um Pai de uma denominação, não é? Ele não é o Pai de uma igreja, Ele é Pai de todos aqueles que se dobram ao senhorio do seu Filho. Mas Ele é um Pai diferente. Ele está nos céus, em outras palavras, é aquele Pai que nunca nos decepciona. E a questão é, será que eu e você temos santificado o nome dEle, a ponto do nome dEle ter sido conhecido pela minha vida e pela tua, como lá na frente vai ser conhecido pelo testemunho dessa samaritana? Será que é esse Pai que a tua igreja tem mostrado para ti, ou você é apenas um religioso? Será que você diz a Deus, Senhor, venha o teu reino, ou seja, implanta valores na minha família do teu reino? Qual foi a última vez que você orou por essa igreja? Que tal se a gente orasse pela igreja do Médici da seguinte forma, Senhor, que a tua igreja obedeça a ti, como a igreja que está no céu obedece. É esse Pai que você se relaciona? Se for, você está no caminho certo. E Jesus diz a essa samaritana o seguinte, podes crer-me que a hora vem que, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Verso 22. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ô meu irmão, eu não posso dizer que nessa mulher não existia sinceridade. Eu acho até que sim. Eu não posso dizer que nessa mulher não existia boa vontade. Eu acredito até que sim. Mas Jesus é muito claro com aquela mulher. Ele diz o seguinte, no verso número 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem.
Vou repetir a você aqui nessa noite. Os samaritanos só conheciam os 5 primeiros livros da Bíblia. Todo o restante era desprezado por eles. Todo o restante das Sagradas Escrituras. Posso lhe dizer outra verdade aqui nessa noite? É impossível você ser um adorador se você não conhece o Deus revelado pelas Escrituras. É impossível. E eu lhe provo biblicamente. Por que a igreja cristã brasileira tem tanto despacho gospel? Por que nós damos crédito a tanta toalhinha? Por que nós damos crédito, irmãos, a óleo ungido? Por quê? Porque nós não conhecemos o Pai. Porque há pessoas que acham que se vão orar no monte, é mais santo e vai ser mais ouvido do que se você orar no quarto, na sua casa. Por quê? Porque o Pai não nos é revelado. Muitas vezes nós nos relacionamos com o Pai como se fosse um déspota, como se fosse alguém que não tivesse nem aí para nos abençoar. Esse é o ponto aqui. Eu fico pasmo quando eu vejo crente fazendo culto em casa de crente, de libertação. Você imagina se eu colocasse aqui com letras garrafais aí na frente da igreja. Sexta-feira, culto de libertação. Há pessoas que me perguntam isso. Eu fui pregar em um determinado lugar e uma pessoa perguntou: pastor, qual é o dia de culto de libertação na sua igreja? Eu gostei tanto. Eu disse: todo dia. E ela disse: todo dia, pastor? Eu disse: todo dia. Sabe por quê, irmão? Irmã, a minha Bíblia diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não preciso de mandingas. Eu não preciso me vestir de branco na sexta-feira. Eu não preciso de fogueira de 318. Com a Bíblia aberta eu sou livre, porque eu conheço o Pai. Era isso que Jesus estava dizendo a essa mulher. Isso é maravilhoso, meu irmão, né? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Se volte para a Bíblia. Eu fico imaginando o escândalo que seria em Corinto, se Paulo não tivesse escrito o capítulo 7 de 1 Coríntios. Quantas pessoas não tinham acabado o casamento? Não é verdade? Porque queriam ser mais santos. Leia depois 1 Coríntios capítulo 7. Mas a igreja é isso. A gente prega em alguns lugares, a gente vive algumas experiências que nos entristecem, né? Eu fui pregar em uma determinada igreja, e eu terminei a pregação, e uma irmã veio fluindo em língua, né? E disse: pastor, eu tenho um recado do céu para o senhor. Eu digo: pode falar que eu estou aqui para ouvir. Ela disse: eu gostei da pregação demais. Pena que o Espírito Santo não lhe usou. Aí eu digo: peraí, mas tem alguma coisa errada. Ou eu estou doido, ou a irmã está doida. Tem algo desconexo aqui. E eu disse: por quê? Ela disse: porque o senhor pregou e não falou em língua nem um minuto. O Espírito Santo não está nesse negócio. Os irmãos estão me entendendo? É isso aqui que tem acontecido. Nós não sabemos a quem adoramos. Por quê? Versículo de número 22. A falta de conhecimento bíblico deturpa a adoração. É isso aqui a grande verdade do verso 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós, né, Jesus está dizendo, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Meu irmão, é muita cegueira. Você concorda comigo? Tudo que os samaritanos queriam, e eles tinham conhecimento disso, era o Messias que viria, porque Deuteronômio fala disso. O Messias salta da Bíblia, está em carne e osso diante daquela mulher, e ela, com a religião dela, não sabe quem é ele. Isso é de espantar. É de espantar, irmãos. Nós não sabemos quando Deus está falando ou quando o homem está falando. E eu quero lhe dar aqui com certeza uma prova que você vai levar para toda a sua vida. Se o pregador está pregando e a exegese do texto não é bem feito, feche a Bíblia e vá para casa, porque Deus não está usando ele. É a grande realidade. Deus não tem compromisso com mensageiro.
Deus tem compromisso com a sua mensagem. Deus não tem compromisso com palavra de homem. Deus tem compromisso com palavra de Deus. Essa é a grande realidade. Vocês adoram o que não conhece, Samaritana. Agora, nós judeus, nós preservamos as Escrituras. Era isso que Jesus estava dizendo. Nós cremos nos 39 livros, porque o grande tema do Antigo Testamento é o Messias. E não teus pais, e não Jacó, e não Isaac, e não Abraão. Jesus diz: a salvação vem dos judeus. Eu posso lhe dizer uma coisa aqui sem medo de errar. E guarde isso no seu coração, que isso é uma frase que eu acho fundamental para a nossa vida. Qualquer tentativa do homem de se relacionar com o Pai, se não for por intermédio de Jesus Cristo, ele vai ter um encontro com o demônio. Vamos lá? Espiritismo. Você é salvo pelo quê? Por boas obras. A minha Bíblia diz que boas obras não salvas. Nós somos salvos para fazê-las, mas elas não conseguem salvar. Não terá um encontro com o Deus Pai de Jesus Cristo. Com todo respeito, que há muita gente honesta no Espiritismo, há muita gente bem intencionada no Espiritismo, há muita gente bem intencionada no catolicismo romano, há muita gente de bem no catolicismo romano, mas se um católico apostólico romano depender de ter o encontro com o Pai, por intermédio de Maria e de outros santos, ela não o terá. Essa é uma grande realidade. Eu sei que você que está aí, como eu também, tem pessoas no catolicismo romano. E parte meu coração ver aquelas pessoas na tradição dos seus pais. Aí talvez você diga assim: mas pastor, minha mãe é da igreja fulana de tal, ela recebeu uma bênção tão grande, ela foi curada. Quem disse a você que os curados vão para o céu? Vou lhe dar um exemplo bíblico disso. Mesmo Evangelho de João, capítulo 5, não abra não. Jesus vai para uma festa em Jerusalém. Chega lá, não vai para a festa, vai para o hospital de Jerusalém. O nome do hospital, Casa de Misericórdia, o tanque de Betesda. Lá tinha o quê? Uma multidão de coxos, enfermos, paralíticos. Esperando o quê? Esperando que um anjo viesse e balançasse a água de um poço, e o primeiro que entrasse naquele poço era curado, não é verdade? Uma lenda. Uma lenda. 38 anos tinha um homem lá agarrado com um poço, para ver se era curado. Jesus chega para ele e diz: você quer ser curado? Ele não disse sim ou não. Ele diz o seguinte: eu não tenho ninguém. Ninguém me ajuda, minha família me ajuda, eu sou um zero à esquerda, não tem ninguém por mim. Jesus disse: eu não te perguntei isso. Eu te perguntei: você quer ser curado? E Jesus diz: toma o teu leito e anda. Aquele homem curado, que não sabia quem era Jesus, dobrou o leito e para casa. Não é verdade? Os judeus, os religiosos, veem esse fato, chega para ele e diz: epa, na nossa religião, na tradição de nossos pais, hoje é sábado. Por que você está andando? Quem foi que te curou? O que é que ele diz? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou parafraseando. Eu estava lá no meu tanque esperando o anjo, mas o anjo é lento demais. Veio um homem lá e me curou. A culpa é dele, vá ter com ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou para casa curtir. É ou não é? Mais tarde Jesus se encontra com ele no templo. E diz: olha, não peque mais não. Para que não te ocorra coisa pior, ou seja, para que tu perca a tua salvação. O que é que ele faz? Ele corre onde estão os judeus e diz: estão lembrados de você me perguntou quem foi que me curou? Ele está ali, vai lá com ele. Eu não tenho nada com ele. Eu vou curtir minha vida, que eu passei 38 anos perdido, olhando para esse poço. Mas ele ainda estava agarrado à superstição dele. Perceba bem aqui. Interessante uma coisa aqui no verso de número 23. Quando Jesus diz: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Eu vou falar daqui a pouquinho, porque o mesmo termo se repete no verso 24, o que é um adorador em espírito e em verdade. Mas eu gostaria de fazer você pensar com base nesse verso 23, por que o Pai procura adoradores? Por que o Pai procura verdadeiros adoradores? Por quê? Eu tenho uma resposta para você. Porque eles são poucos. Porque não são muitos. Né? E o texto diz aqui no verso 24 o seguinte, que Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Volto a repetir, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Interessante, o que significa dizer que Deus é Espírito? Você sabe disso? Significa que Ele, entre outras coisas, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Outra verdade, Ele é intangível. Você não pode tocar. Eu sei que você adora essa frase. Ninguém explica Deus. Já ouviu? Tem até um louvor, né? É sucesso no nosso meio. Ninguém explica Deus. E Jesus está dizendo aqui exatamente o contrário. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como você vai adorar alguém que não se explica? O que é que Jesus está dizendo àquela mulher? Jesus está dizendo àquela mulher, diz, sabe por que tu ainda vive com aquele marido que não é teu? Porque te falta conhecimento de saber quem eu sou. Meu irmão, você quer conhecer Deus? Se debruce sobre a palavra. Jesus Cristo é o Evangelho. Certa feita, Filipe perguntou a Jesus o seguinte, Senhor, mostra-nos o Pai e está tudo resolvido. Jesus se vira para Filipe e diz, Filipe, tu não estás me vendo não? Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, eu explico Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai. Em outras palavras, Jesus, como diz Colossenses, é a exegese de Deus. Se você quer conhecer quem é Jesus, quem é Deus, você vai conhecer Jesus. E eu vou dizer algo aqui que pode lhe frustrar, mas é a verdade. Quando você chegar no céu, eu não sei como é o céu, mas um dia nós descobriremos. Amém? Se você chegar no céu, talvez você fique com o seu pensamento assim para cima. Está procurando o quê, querido? Uma pombinha. Você não vai ver. Ou talvez você queira ver aquele velho carrancudo, com um cetro na mão, né? Sempre mal-humorado, doido para lhe jogar no inferno, né? Você não vai ver, não. Quem você vai se deparar no céu? Aquele que na sua coxa está escrito o seguinte, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você se deparará com Jesus, porque Ele é o próprio Deus. Era isso que esse homem, era isso que Jesus estava dizendo, a mulher samaritana, eu sou Deus. Permita-me uma coisa aqui nessa noite, uma notinha de rodapé. Eu tenho amigos testemunhas de Jeová. Eu tenho pessoas, irmãos, que estudaram comigo de criança, gente boa, honesta, pagadora de impostos, não vive na casa dos outros fofocando. Aí quando você diz para ela, Jesus é Deus, ela não aceita. Veja a tradição dos pais, veja o coração bloqueado desse povo. E vou lhe dizer uma verdade aqui que a Bíblia diz, muito. Se Deus não se revelar para você, jamais você vai conhecê-lo. A salvação é graça do início ao fim. Ou esse Deus se revela para você, como está lá no mesmo Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, quando ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Ou Deus se revela para você, ou jamais você irá conhecê-lo. Deus se revelou para essa mulher. E disse a essa mulher o que ele vai nos dizer agora, que o Pai procura adoradores
que o adore em espírito. Espírito aí está com E minúsculo, porque não é o Espírito Santo. Embora adorar a Deus em espírito e em verdade, é impossível isso acontecer sem ser conectado ao Espírito Santo. Mas aqui a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito, irmãos? É como você adora, de todo o coração. Eu acho que a gente não deveria vir para o culto por vir. Eu lhe pergunto uma coisa: qual foi a última vez que você veio para o culto e antes de vir você orou assim: Senhor, fala comigo? Usa o pregador, Senhor, para falar comigo hoje. Você ora assim? Isso é bom, isso é louvável. Adorar em espírito e em verdade é isso. Adorar em espírito é como nós adoramos, e em verdade é quem nós adoramos. Então o Pai procura esse tipo de pessoa. Eu vou lhe dar algumas verdades aqui do que é um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Primeiro lugar, na vida dele houve arrependimento verdadeiro. Houve arrependimento verdadeiro. Você conhece pessoas que é um fogo grande aqui? É fogo. É labareda, é canela seca, é isso. Mas sai daqui, o fogo se apaga. O verdadeiro adorador, ele se arrependeu verdadeiramente. Segunda coisa, ele lê a Bíblia e ora. Ele lê a Bíblia e ora. Terceiro, ele já não bebe das fontes impuras que ele bebia. Posso lhe perguntar uma coisa aqui nessa noite? O que tem tomado o lugar de Deus em sua vida? Você já pensou sobre isso? Que Deus não se revela para você, porque até o altar desconhecido seu está preenchido. Você colocou um Deus lá. O verdadeiro adorador, ele não bebe de fontes impuras. Quarto lugar, ele ora para ser cheio do Espírito Santo. Você pode ler o transcorrer do texto, aqui no verso número 26, eu chamo sua atenção para ele. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Parece que nessa hora, as escamas dos olhos caíram, o véu do coração foi retirado. A mulher deixa aquele cântaro e vai para os samaritanos e diz: tem um homem lá na fonte, que ele só pode ser o Messias, porque ele disse tudo o que eu precisava ouvir. E aquela mulher começa a testemunhar, a evangelizar os samaritanos. Eu gostaria de lhe fazer a seguinte observação aqui nessa noite. A revelação de Jesus a essa mulher foi progressiva. Por que eu digo isso? Em primeiro lugar, ela viu Jesus como um viajante cansado. Depois ela começou a ver Jesus como um profeta. Mas a partir do momento em que Jesus se revelou para ela, como diz o verso 42, não só ela, mas os samaritanos começou a ver Jesus como Salvador do mundo. Veja que revelação progressiva. Eu termino essa longa meditação nessa noite, hoje eu passei dos limites, dizendo a seguinte frase para você: Jesus não é Salvador daquele que ele não é Senhor. Quem tem a última palavra na sua vida? Quem tem? Quem tem a última palavra na sua vida? Será se Deus hoje disser a você deixe, você deixa? Será se Ele disser a você hoje abrace, você abraça? Meus irmãos, João Neto é um milagre. Esse homem faz a obra de Deus em Itaporanga, fazendo sabe o quê? Vendendo relógio do Juazeiro do Norte. Ele sobrevive disso. Nossa igreja manda uma oferta para ele. Outra igreja foi dar uma oferta para ele. Sabe o que ele disse? Eu não preciso não, eu vivo bem demais. Eu tenho o que comer, eu tenho o que vestir, e eu tenho uma mulher que é apaixonada por Jesus. Eu quero mais o quê? Satisfação. Esse menino aqui, ó. Esse missionário aqui. Satisfeito em Deus.
Como o pastor Jamison diz, né? Cheiro de carro novo passa, cheiro de casa nova passa, beleza da juventude se vai. Aí Salomão completa e diz: tudo é vaidade, tudo é uma bola de sabão. Porque na realidade, sabe o que vai contar no fim de tudo? É se nós estamos no céu ou não. Essa é a grande realidade. Então eu espero que esse Cristo tenha se revelado para você. E você seja um adorador que adora Ele em espírito e em verdade. Amém?